e o Lucas Josino está acompanhando de perto a situação em Juqueí, um dos pontos de São Sebastião mais atingidos pelos deslizamentos. Juqueí e Barra do Saí são os pedaços mais problemáticos. Vai contando pra gente, Josino, como é que tá a situação por aí, o que a gente tem de novidades, hein? Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem, Ana? Oi, Bruna. Boa tarde para vocês e para os nossos ouvintes. Nesse momento, a gente está fazendo a travessia que acabou de sair da Barra do Una, próximo a Juqueí, está indo para a Barra do Saí. A gente está no meio do mar, entrando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Pode ser que a qualquer momento caia essa ligação, por causa da falta de sinal telefônico. Mas a gente está num barco, que é um barco pequeno, são 5 pessoas, eu, o repórter cinematográfico Fernando Rosa, também o piloto aqui do barco e outras pessoas que estão levando mantimento. Então aqui do nosso lado, por exemplo, fraldas, comida, alimentos, sacos de macarrão, de arroz, de feijão, gasolina, também alguns outros objetos como papel higiênico e produtos de limpeza para levar para a Barra do Saí. São 2 acessos para lá, ou pelo ar ou pelo mar, ou por barco ou por helicóptero. E falta muito mantimento ainda. Isso é um problema sério. Inclusive, remédios, medicamentos que faltam lá na Barra do Saí. Vocês disseram que o número de desaparecidos é alto, pode crescer ainda mais. Muitos familiares estão procurando as autoridades locais, sendo que não receberam notícias de parentes. E por isso pode crescer, então, o número de desaparecidos. Até agora, 48 mortos confirmados. São vários homens do Corpo de Bombeiros, equipes de resgate trabalhando em frente de trabalho atrás de sobreviventes. Ontem, uma criança de 3 anos foi salva, foi retirada com vida no meio dos escombros, no meio da lama, e foi salva. Então, uma notícia muito boa, uma notícia muito positiva ontem, muita esperança ainda de encontrar pessoas com vida. A gente está no meio do mar, devido a essa informação, frente à praia de Juqueí. Faltam ainda mais ou menos uns 10 minutos para conseguir chegar na Barra do Saí. Um barquinho pequeno, são vários barcos saindo, fazendo essa travessia, levando mantimento, levando pessoas, levando voluntários para tentar ajudar a situação lá na Barra do Saí, que está bem complicada. E no meio do mar, essa entrada ao vivo, então, aqui na Rádio Bandeirantes, no Bora Brasil. Ana e Bruna. Bom, no meio do mar a gente pode perder o contato com o Josino a qualquer momento, mas vamos aproveitando enquanto a telefonia funciona, porque pelo que a gente está percebendo, está mais fácil do Josino conseguir contato com a gente no mar do que muita gente que está em terra, né, que está em solo e não está conseguindo fazer contato com tanta facilidade, principalmente nessa região para onde o Josino está indo, que é a região da Barra do Saí, que está muito destruída e onde tem um foco também ali de trabalho de buscas que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão fazendo. Agora eu queria saber mais, ô Josino, como é que vai ser o plano para vocês atracarem ali? Porque o que a gente tem de informação é que a área litorânea, aquele pedaço da areia, onde tinha algumas casas pé na areia, pousada, restaurante, aquilo tudo está destruído. Para atracar nessa região, para acessar de barco, como é que vocês vão conseguir fazer isso? Qual que é a expectativa de vocês chegarem lá, de tempo, né, de viagem até vocês chegarem por lá? A gente vai parar, vai desembarcar ali na praia mesmo da Barra do Saí, igual a gente fez ontem. Fizeram uma espécie de uma marina por lá, um portinho, como é comumente conhecido. A gente vai descer lá e já vai seguir para a parte interna da Barra do Saí e encontrar as equipes de resgate que estão trabalhando bastante. A gente saiu no começo dessa entrada, foi por volta de 1h05 da tarde. Agora 1h15, então já são 10 minutos de travessia, ainda pelo que eu vejo aqui, mais uns 10, 15 minutos até chegar lá na Barra do Saí. O tempo está estável agora, tem algumas nuvens, o sol saiu, mas a preocupação é com chuva, né? Como vocês disseram, a previsão de chuva. Inclusive não pode chover agora que a gente está no meio do mar aqui, para o mar não ficar mais agitado. Inclusive eu morro de medo de andar de barco. Agora, inclusive, Josino, uma coisa que me chamou muito a atenção vendo as imagens aí do mar mesmo, né? O litoral norte de São Paulo, principalmente esse pedaço de Ubatuba, é bastante paradisíaco. Tem um mar clarinho, em algumas regiões verdinho, né? Muito limpo. E, claro, estava cheio de lama por causa das encostas que caíram na praia. É isso que você está vendo aí ainda? Eu não sei se você está muito distante da praia, se está indo mais rente à praia. Você consegue enxergar isso para contar para gente? A gente está a uns 50, acho que está uns 100 metros da faixa de areia, mas por enquanto aqui em Juqueí, a água ainda está transparente. Agora, chegando lá na Barra do Saí, a água está bem lameada, marrom mesmo, muita lama, muito barro. A gente consegue ver nitidamente essa diferença da água lá na Barra do Saí aqui para Juqueí. Isso mostra o tamanho da devastação, né? Mas aqui o cenário que a gente vê, por exemplo, nos morros, nas encostas,
deslizamento de terra. Aqui na minha frente, por exemplo, tem um morro alto, por exemplo, que tem várias faixas de deslizamento, escorregamento de terra, e algumas casas suspensas, algumas casas penduradas. Tem muita mansão, muita casa que cai no alto do morro, por exemplo, na porta da praia, colado ao mar, e essas casas estão suspensas. Algumas caíram, sem pessoas dentro, e outras ainda permanecem ali penduradas. Pode ser que caiam a qualquer momento. Mas a água aqui, por exemplo, está bem transparente. Agora, mais para frente, ela está bem marrom. E agora o que chama atenção também, Ana e Bruna, é a circulação de helicópteros passando para lá e para cá. Como eu disse para vocês, o acesso é ou pelo mar ou pelo ar, por terra é impossível, porque as rodovias estão bloqueadas. São vários helicópteros passando. Ontem mesmo a gente flagrou helicópteros do Exército, da Polícia Civil, Polícia Militar, passando e levando mantimentos para lá. O que Barra do Saí precisa é de suprimentos, de mantimentos, de alimentos, de água, de remédio. Inclusive, até os homens do Corpo de Bombeiros, por exemplo, estão com maquinário reduzido, limitado, por causa disso, por causa dessa falta de acesso. Não tem motosserra suficiente, não tem os produtos que eles precisam, os objetos que eles precisam, justamente por causa da busca de resgate, porque não tem acesso por terra. Então, os helicópteros também estão fazendo esse transporte, mas ainda de forma muito limitada, viu, Bruna? E pode falar. Não, esse é o problema, né, Josino? Assim, quando a gente tem essa expectativa de liberação de algumas estradas daqui a 2 meses, por exemplo, isso começa a dificultar bastante o abastecimento das cidades, né? Supermercado, por exemplo, combustível. Então, assim, com tudo isso acaba ficando um pouco difícil. Por isso até o governo do estado pede para que turistas, para quem está na cidade, tem como voltar para casa, para que volte, para que fique limitado ali ao que está nas cidades. Agora, Josino, você está aí no litoral de São Paulo desde segunda-feira. Imagino que em algum momento, em meio à correria, você precisou comprar uma água, comprou alguma coisa para comer. O que você viu de preço? Está, de fato, tudo muito mais caro? Você sente dificuldade para comprar essas coisas? Os mercados estão mais vazios? O que você tem visto? Olha, Bruna, em Juqueí, onde a gente está baseado, pelo contrário, a gente viu um acesso total dos comerciantes, eles estão ajudando, o preço é o mesmo de antes dessa tragédia, marmitas mais baratas, também em alguns lugares sendo distribuídas nos restaurantes de forma gratuita, para as pessoas que mais precisam. O mercado, por exemplo, que a gente foi, não deu tempo para a gente ir em vários mercados, mas o que a gente foi, por exemplo, a gente conseguiu comprar uma garrafa d'água de 2 litros a R$5, um valor que é considerado normal, não há nada exorbitante. Mas é claro, tem muita gente que se aproveita de tudo isso, coloca o valor lá no alto mesmo. O repórter da TV Globo, Wallace Lara, mostrou isso, inclusive até chorou ao vivo, o litro da água a R$93. Mas é difícil de você encontrar também, pelo que a gente vê, na maioria dos casos, muita solidariedade. Ontem, por exemplo, a gente almoçou, a gente recebeu a marmita, a gente ganhou a marmita. Hoje a gente estava no centro de apoio e a todo momento eles estavam trazendo pão para a gente, água, para todas as pessoas que estavam lá, não só para a equipe de reportagem ou para os desabrigados, desalojados, mas também para aqueles que trabalham, os homens do Corpo de Bombeiros, do Exército, voluntários da equipe médica, todo mundo está conseguindo receber comida, água a todo momento. Isso em Juqueí. Agora na Barra do Saí está mais complicado porque está mais escasso. Mas são vários restaurantes trabalhando, produzindo marmita para entregar de graça para todo mundo da cidade, todo mundo que eles encontram, seja aqueles que estão desalojados ou não. Como eu disse, tem aqueles que se aproveitam, mas uma porcentagem muito menor. A gente vê muito mais solidariedade. Ah, isso sem dúvida. Que e ainda bom. bem que é a minoria, porque essas pessoas que estão tentando se aproveitar, e a gente sabe, o comerciante, Bruna, que está ali no litoral, o dono do mercadinho, está todo mundo passando por um perrengue. Mas é o mesmo. Se o mercadinho dele está de pé, se ele tem produto para vender, ele já está em vantagem. Tem gente que nem isso, que perdeu tudo, que estava com o comércio cheio para atender o cliente que ia para lá no carnaval e teve que jogar tudo no lixo. Comida que estragou, enfeite de carnaval, roupa, tudo está no lixo. Então a pessoa que consegue estar com o mercadinho aberto já está no lucro, né? Já está aí um passo adiante de muita gente que está ali na mesma região passando pelo mesmo problema. Isso é uma questão de caráter e tem que ser também de polícia.
tem que ser de PROCON, que está, inclusive, dizendo que vai fiscalizar esse tipo de situação. Ainda bem que é minoria, são menos pessoas do que parece, que quando a gente fala de um caso como esse, de cobrarem quase R$100 por um litro de água, tem um tamanho gigantesco, né, uma proporção enorme. Mas é igual o Josino está dizendo, é uma minoria, ainda bem. A maior parte das pessoas está tentando ajudar umas às outras ali e está conseguindo. Pelo que a gente vendo, tem muito trabalho voluntário rolando por lá, gente que foi atingida pela tragédia, gente que não foi diretamente atingida, mas está lá porque quer ver a cidade se reconstruir o quanto antes. Josino, obrigada. A gente volta a se falar aqui no Bora Brasil, muito provavelmente com você já em Barra do Saí, trazendo aqui para o nosso ouvinte uma outra visão de outro local do litoral norte. Boa viagem aí para você, parabéns pelo trabalho e até daqui a pouco. Valeu. Valeu, Bruna. Valeu, Ana. Espero que a gente consiga falar em terra firme o mais rápido possível.